Olá, galerinha, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez. É um enorme prazer estar aqui com vocês para a gente encerrar o nosso conteúdo de Roma Antiga, falando do legado cultural romano, nessa terceira aula, resumo de Roma. E nós estamos aqui, galera, para falar daquele elemento que realmente é o que mais cai nos vestibulares, tanto no Enem como nas outras provas, o chamado legado cultural romano. E Roma trouxe diversos legados culturais para a sociedade ocidental, já que foi ela que consolidou toda a cultura ocidental dentro da Europa e, portanto, no próprio mundo ocidental dominado pela Europa. Legado cultural que se destaca em diversas áreas: política, literatura, arquitetura, direito e por aí vai. O primeiro legado cultural que eu vou trazer para vocês é o legado cultural da arquitetura. A arquitetura romana era uma arquitetura funcional. O que isso significa? Uma arquitetura que cumpria funções sociais. A primeira grande função social, política. Então eram grandes prédios públicos que representavam elementos de poder. Era uma arquitetura que evidenciava uma estrutura administrativa, burocrática e também simbólica daquela organização de Estado. Funcional religiosa, que vai ter a função também de servir de espaço para os cultos dos deuses, a mitologia romana. E finalmente funcional comercial, administrativa, com as estradas e os portos. Inclusive muitos historiadores dizem que um dos grandes elementos que levaram Roma a ser um grande império foi o quê? Foi o fato de Roma ter um sistema de transportes muito desenvolvido, que facilitava a comunicação e o transporte, facilitando assim a administração, locomoção de tropas, comércio, trocas de culturas e por aí vai. Entre essa arquitetura, nós temos que comentar de alguns elementos em específicos. Além das estradas e portos que eu acabei de analisar, mais ainda os aquedutos e os banhos. Aquedutos que eram grandes pontes, que serviam também como sistema de transporte, mas que, como você está vendo ali, elas também eram construídas com o objetivo de quê? Com o objetivo principal de ser um elemento de transporte de água. Então se construía essa ponte que ligava um rio, uma lagoa, um lago, até uma grande cidade. E ao longo dela ele ia distribuindo a água em zonas rurais para a produção agrícola e na cidade alimentava essa cidade com a água. O outro elemento são os banhos. Banhos que tinham uma dupla, tripla função. A primeira, objetivo oficial, servir de um espaço de higienização. Você ia lá para tomar banho, se higienizar, não só banho comum, mas banho de ervas, fazer um processo de salubridade e, portanto, melhorar a qualidade de vida da população, melhorando as condições de higiene e saúde. O outro espaço era um espaço de entretenimento, onde você ia ver pessoas, falar com pessoas, conversar com pessoas, e, finalmente, um espaço político, onde você ia debater questões da política romana e tomar decisões sobre a cidade de Roma. Além da arquitetura, outro elemento que vai se destacar aí é a literatura. Literatura romana que vai trazer as grandes epopeias, como os Virgílio, que vai trazer a poesia ou as crônicas românticas, como a Arte de Amar, de Ovídio. O primeiro livro marcado do mundo ocidental a trazer a ideia do amor romântico, o casamento por amor. Porém, o principal legado literário de Roma, sem sombra de dúvidas, é a língua latina, com o alfabeto latino, que deu origem a várias línguas contemporâneas, as línguas neolatinas, como o francês, o português, o espanhol, o italiano, além de ter influenciado também línguas germânicas, como o alemão, e sobretudo o inglês. Roma também foi fundamental no desenvolvimento de uma estrutura política. Foi dentro de Roma que se consolidou a ideia de dividir o parlamento, a Câmara Legislativa, em duas câmaras, a Câmara Baixa e a Câmara Alta. A ideia de que o Senado é a Câmara predominante. Foi em Roma que se criou as estruturas de uma organização, poder executivo e legislativo. Foi em Roma que se criou a ideia de prefeitos, os edis, que comandavam as cidades. E, portanto, foi em Roma que se montou boa parte da estrutura política de Estado como conhecemos hoje. Inclusive, mesmo aquelas partes de corrupção do Estado. Ligados ao quê? Ligados às trocas de favores, ao tomar lá da cá, aos elementos de poder, mas mesquinhos de um Estado, de uma grande nação. Você vai ter também Roma sendo muito forte
na construção de uma ideia de uma história baseada em fonte, em documentos, uma história mais científica, racional, que viesse com a ideia de produzir uma memória coletiva para trazer a ideia de pertencimento a uma cultura, a uma nação. E, finalmente, os dois últimos legados culturais de Roma, e os que mais caem no vestibular, são o cristianismo, o religioso, e o direito romano. Galera, a questão religiosa, nós temos que lembrar que Roma emerge com uma cultura religiosa de origem grega. Aliás, boa parte da cultura romana é de origem grega. E, portanto, foi uma mitologia grega adaptada. Só que, no meado da existência de Roma, irá surgir uma heresia de uma outra religião, do judaísmo. O judaísmo, que foi a primeira grande religião monoteísta conhecida pelo mundo ocidental, vai vir a produzir uma heresia chamada cristianismo, que se torna uma religião que parte da ideia de que todos nós somos iguais perante Deus, que só existe um único Deus, todos somos criações de Deus, portanto filhos de Deus, que esse Deus fez a nós a imagem e semelhança dele, mas que nós nos corrompemos, caindo perante o pecado original. E, portanto, perdemos o direito à vida eterna. Mas esse Deus bondoso teria sido o único Deus, talvez, ou o primeiro grande Deus famoso, a perdoar os seus criadores, os seus criados traidores, e vindo à Terra morrer em nome do pecado desses seres. Veio à Terra, morreu em nome do pecado deles, e aí deu a eles de novo o direito à vida eterna. Isso é algo forte. Um Deus que não só cria, dá a vida eterna, é traído, perdoa, mas vinha à Terra morrer pela sua criação para lhe devolver a vida eterna que eles perderam por direito. Esse cristianismo que pregava uma certa igualdade social, o fim da escravidão, uma busca pela harmonia, pela bondade, pela ideia de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse cristianismo vai começar a ganhar força. E ele vai abalar estruturas romanas. Primeiro, a ideia de divindade do imperador. Só existe um Deus para o cristianismo. Então o imperador não é um Deus, não deve ser cultuado. O que provoca revoltas não só dos cristãos, e uma perseguição dos cristãos no ano 1 depois de Cristo, ou no século 1 depois de Cristo, como também já provocada dos próprios judeus, que por serem judeus, acreditarem em um único Deus, o mesmo cristianismo, não cultuavam ao imperador. Ele também vai criticar a ideia da escravidão, defendendo que todos são livres perante Deus e devem ser perante os homens. Porque nós devemos amar o próximo como a si próximo. E, portanto, ele fere uma das mais importantes estruturas de Roma, que é a escravização do ser humano, e, portanto, a fonte da produção de toda a riqueza do Império Romano. E esse cristianismo foi perseguido até que, no Edito de Milão, ele foi transformado em religião oficial de Roma. E aí nós vemos que aquilo que era um empecilho à existência harmônica de Roma, porque as suas ideologias foram utilizadas para criticar as estruturas do Império Romano, quando se tornou uma religião dominante da maior parte da população e foi transformada pelo Edito de Milão em religião oficial de Roma, vai ser o último elemento a dar base e unidade ao Império Romano. E não é à toa que essa religião cristã vai ser a única instituição a sobreviver ao Império Romano na forma da Igreja Católica. O último grande legado cultural romano, de fato, que cai nos vestibulares em grande medida, foi nada mais nada menos do que o direito romano. Baseado inicialmente na lei das 12 tábuas, o direito romano vai evoluir e vai se constituir no chamado juris civilis, ou corpus juris civilis. O direito romano, que vai estar dividido em direito civil e criminal, que vai trabalhar com as questões comerciais, os direitos naturais, direitos individuais, direitos coletivos. Então é dentro do direito romano que vai surgir um édito perpétuo, garantindo que os indivíduos têm direitos naturais por serem indivíduos. Então todo cidadão tem direitos naturais que não podem ser retirados dele, a não ser que ele fira esse direito natural de outro ser. Direito à liberdade de pensamento, inviolabilidade do lar, igualdade perante a lei. Tudo isso vem do édito perpétuo do direito individual.
mas é também dentro desse direito individual, de característica de direito natural, porque perceba que é um direito natural do ser humano, segundo o Código Romano, também vai emergir a ideia do direito coletivo, e que vem inclusive do ideal republicano romano, da República. A ideia de que o coletivo está acima do individual. E, portanto, quando um direito coletivo é ferido, você perde seu direito individual. E o povo, a nação, o Estado, está acima do indivíduo. Esses dois ideais, do direito individual, direito natural e também do direito coletivo, estão presentes em todos os códigos legais de direito do mundo ocidental. Afinal de contas, foi o direito romano utilizado por Napoleão Bonaparte como base para construir o seu direito napoleônico, que é a base do direito contemporâneo. E é esse corpus juris civilis que também vai criar um direito criminal, que vai estabelecer regras de processo, que vai estabelecer também o direito comercial e por aí vai. E é esse corpus juris civilis que volta e meia cai no vestibular. Inclusive com a ideia de que é o direito à lei, a representação da vontade do povo, a representação da vontade da maioria, da vontade da coletividade, a república. E, portanto, que a lei é o elemento abstrato da própria existência do Estado e da organização da sociedade. Aqui, galerinha, concluímos o legado cultural de Roma. E concluímos a própria civilização romana. Espero que a aula tenha sido boa, esclarecido, sido objetiva. E se vocês gostaram dela, dá uma curtida aí. E, por favor, se inscreve no canal. Nos ajuda a manter essas aulas em nome do bom aprendizado de história. Muito obrigado, galera. Até o nosso próximo encontro com Idade Média. Fui! Beijo!